Bom dia, edição da Cor do Dinheiro, do dia 27 de outubro do ano da graça de 2021. O meu nome é Camilo Lourenço, como você sabe, e estamos aqui para fazer o programa de hoje. Mas antes de irmos ao programa de hoje, duas ou três notas. Em primeiro lugar, dizer que, ou melhor, lembrar que o Think Tank vai ter lugar hoje, não aconteceu ontem, já tinha feito alerta para isso, vai ser hoje por volta das 18 horas, como sempre. Em segundo lugar, lembrar que esta sexta-feira vamos ter um webinar, eu e a Vision, no âmbito do Corporate Vision, onde vamos analisar como é que se avalia um negócio. Isto é muito importante, sobretudo para o caso das PME e também das microempresas. Vai ser esta sexta-feira, às 12 horas, e eu vou disponibilizar aqui hoje o teaser do programa e também o link onde se pode inscrever. Olha, vai valer a pena, esteja atento. Terceiro lugar, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que quando você for ao site fazer compras, é uma cortesia por ser espectador da Cor do Dinheiro, se usar o cupom Camilo tem um desconto de 10%. E agora sim, vamos então ao programa de hoje. Período antes da ordem do dia. Como já percebeu, o assunto hoje vai ser essencialmente Orçamento de Estado e tudo aquilo que se passou ontem, que foi de uma gravidade extrema, no Parlamento e fora do Parlamento, em Belém. Mas no período de ordem do dia vamos começar pela CGTP, uma das centrais sindicais que nós temos em Portugal. Malfadada CGTP. Eu queria acrescentar. Nunca vi a CGTP ter nenhuma atitude construtiva em relação ao crescimento económico e outras coisas em Portugal. É só reivindicações. Mas enfim, como sabe, nós já estamos com uma maré de greves, não é? Ontem foi no metro, aquilo que é a antiga FESTRU, que agora se chama FECTRANS, decretou uma greve parcial, precisamente às horas para tramar a vida das pessoas. Amanhã vai haver outra greve, vai haver mais greves por aí e você não precisa estar surpreendido. Isto são os cães de fila do Partido Comunista Português. São cães de fila, entre aspas, obviamente. Não é por insulto, é aquilo que nós dizemos em linguagem popular. Estou farto de explicar isso aqui também. A CGTP é o braço armado do PCP. E, portanto, sempre que o PCP fica à rasca, expressão de caserna, sempre que o PCP vê os seus interesses não acautelados, sempre que o PCP percebe que pode perder alguma coisa, solta os cães e pronto. Aparecem ou greves ou aparecem manifes. Ontem a CGTP anunciou a presença na Manif Nacional de 20 de novembro. Portanto, o que é há a dizer sobre isto? Expect more of the same no futuro próximo. Bom, segundo ponto, é óbvio que o PCP está por trás disto tudo. Precisava de acelerar e pressionar o governo por causa do Orçamento de Estado, toca de pôr o seu braço armado na rua. E vem aí mais, como lhe disse há pouco. Segundo ponto. Antes de ontem, temos aqui conta do DCAP. Investigação penal. O diretor do DCAP fez críticas ao Orçamento de Estado. E usou factos, números. Disse isto. Dos 270 milhões de euros previstos no Orçamento de Estado para 2022 para a Justiça, apenas 1 milhão vem para a investigação e a ação penal. O secretário de Estado, como lhe dei conta aqui também, Belo Morgado, não gostou e, estilo bota cardada, despejou críticas no Facebook. Até agora, a doutora Licília Gago, que é Procuradora-Geral da República, tem estado caladinha e não fala sobre estas coisas. Mas ontem, num evento que intencionalmente não foi divulgado para o público, a doutora Lucília Gago fez algumas declarações. E textualmente diz isto. Isto foi até divulgado, salvo ver, pela SIC Notícias. O núcleo da assessoria técnica que assegura o apoio ao Ministério Público em matéria económica, financeira, bancária, contabilística e de mercado de valores imobiliários encontra-se deficitário. Ora, isto é dar toda a razão ao Dr. Albano Pinto.
Primeira questão. Porquê é que o Governo, esta Ministra da Justiça, então é uma vergonha a esse nível? Porquê é que o Governo, dizia eu, enche a boca com declarações profundas e grandiosas sobre a justiça? Porquê é que este Governo passa a vida a falar que a sua preocupação é a corrupção? Aquela Ministra Zeca, ainda há pouco tempo, anunciou uma estratégia nacional contra a corrupção. Mas depois, na prática, nós vemos que o DCAP recebe 1 milhão de euros. E como reconheceu a Procuradora-Geral da República, não é uma guerra entre magistrados, atenção. A Procuradora-Geral da República reconheceu, ipsis verbis, que o Departamento não tem meios. Porquê? Eu tenho uma explicação. O Governo não está interessado em que se investigue muito. Nomeadamente casos que envolvem gente que não interessa mexer muito, percebe? Ainda há pouco, há dias falávamos da questão da libertação da Armando Vara porque se manteve uma lei que não devia estar em vigor. Lembra-se? Portanto, são coisas parecidas que levam a tomar decisões destas. Isto, acredite, não é acaso. É mesmo vontade de não dotar estes organismos de meios suficientes para fazer uma correta investigação. E sabe porquê? Porque há muita gente investigada que pertence ao círculo do poder. Percebe? Portanto, da próxima vez que ouvir a Ministra a falar, mande-a bugiar. E o Primeiro-Ministro também. Último ponto do período de ordem do dia. Os hospitais de Lisboa, da Grande Lisboa, estão a arder nas urgências. Você ontem ouviu a Ministra da Saúde a dar a cara por isto? E para explicar a situação? Não, ela deve estar preocupada com a ideologia, não é? Até tem tempo para ir à secção regional do Partido Socialista no Porto dizer que é a primeira vez que vem aqui com este cartão. Lembra-se? Mas tratar dos hospitais, níqueles. A ideologia cura doenças, não é? Responda a você. Agora, há gente que diz assim, você odeia a Ministra da Saúde. Não, eu odeio incompetência. E a senhora é de uma incompetência total. Percebe? Além de que eu fico sempre com dúvidas mentais sobre pessoas que põem ideologia à frente da realidade. E a realidade é, o Hospital Beatriz Ângelo já não receita urgências de ambulância. E vai tudo para a Santa Maria e a Santa Maria está a arrebentar para as costuras. Isso são factos. Bom, vamos então ao programa de hoje, aos assuntos principais. E como não podia deixar de ser, as histórias de hoje são à volta do Orçamento de Estado. E da discussão do Orçamento de Estado ontem, na Assembleia da República. Eu ouvi o debate todo. Tive uma paciência desgraçada a ouvir aquelas horas todas, aqueles senhores e aquela discussão por ali decorreu. Mas já lá vamos. E quero começar precisamente a propósito do Orçamento de Estado. Ontem ficámos a saber, de forma muito pouco ortodoxa, que o Sr. Presidente da República chamou alguns deputados, não sei se chamou também o Dr. Paulo Rangel, dizem que sim, eu não faço ideia, a Belém. Quase na mesma altura, ouvimos o Dr. Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira, dizer que a Madeira está primeiro. E, portanto, se precisarem de nós, sabem onde a gente está. Bom, isto era uma sugestão sobre, bem, como estes gajos estão à rasca com o Orçamento de Estado, é para se quiserem que a gente os ajude, estamos aqui para conversar. A razão principal para esta oferta, por parte do Dr. Miguel Albuquerque, ao que tudo indica, radica no este é um mau orçamento para a Madeira, percebe? Como nós ouvimos ontem. E, portanto, ele deu a sensação, ou deu um hint, de que estaria disposto a negociar o apoio, desta vez não seria o orçamento do queijo limiano, de António Guterres, mas seria da Pauncha, ali da Madeira. Soubemos também, pela boca dos jornalistas, depois nos Espaços Perdidos, ontem, ao comunicarem ao Dr. Rui Rio o que se passou, que isto terá sido intermediado pelo Sr. Presidente da República.
Mais tarde, as próprias câmaras de televisão, ao falarem com o Presidente da República, ele deu conta de que desenvolveu mais umas diligências de última hora para tentar resolver o imbróglio orçamental. E quando os jornalistas lhes perguntaram, então, mas isto implicou chamar os deputados da Madeira, ele ficou à rasca. Não me compete a mim dizer com quem é que falei, não sei das contas. Bem, eu não acreditei ontem, quando ouvi isto, que o Sr. Presidente da República teria ele próprio tentado que uma parte do PSD, neste caso o PSD Madeira, votar a favor do Orçamento de Estado para lhe safar o orçamento e o rabinho ao Sr. Presidente da República. Eu não acreditei. Mas depois, a seguir, com as declarações que foram surgindo, comecei a suspeitar que era verdade. E neste momento já sabemos que é verdade. Bom, primeira pergunta. Compete ao Presidente da República estar a convencer deputados isoladamente dentro dos partidos para votarem um Orçamento de Estado? Eu não encontro isso em lado nenhum da Constituição Portuguesa, nas atribuições do Presidente da República. O Sr. Presidente da República precisa, assim tão desesperadamente, depois das burradas que já fez ao longo dos últimos 6 anos ou 5 anos e meio que é Presidente da República, para cobrir essas burradas? O Presidente, já sabemos, está à rasca. Ele tem a mania que é o garante da estabilidade. Sabe Deus os erros que cometeu nos últimos anos para garantir estabilidade, que não devia ter feito. Agora que sabe que isto pode correr mal, aparece a quebrar todas as normas de ética, para dizer o mínimo, para convencer deputados a votar um orçamento. Bom, eu já lhe disse aqui uma vez, nunca mais na vida, já lhe disse e volto a dizer, votarei num tipo destes. Este senhor não tem vergonha na cara. Eu já lhe vou explicar daqui a bocadinho até que ponto é que isto é grave. Bom, o último ponto que queria colocar sobre isto. Qual é a vantagem? Expliquem-me lá. Eu acho que o Presidente da República perdeu o juízo. Qual é a vantagem de ter um Presidente da República a convencer 3 ou 4 deputados a votarem a favor do orçamento? Este governo está morto, percebe? Isto não é nada. Anda-se nos últimos dias, olha, vou buscar aqui este, vou buscar mais aqui, proponho isto, proponho aquilo, ofereço aquilo. Estilo, safem-me lá esta brincadeira, dê lá para onde der. Não! O país não precisa disto. Isto é a pior coisa que pode acontecer. Isto não há nada de estrutural na política. Eu cedo aqui, não sei quantos, amanhã cedo noutro sítio. É pinotes sobre pinotes, mortais encrapados ao contrário. E um dia destes parte o pescoço. Alguém parte o pescoço nisto. Para já, os únicos que estão a partir o pescoço são os portugueses. Porque isto é a pior forma de fazer política. Este governo está morto. Se hoje votarem quanto ao orçamento, deixem-nos ir para o cemitério. E a seguir recomeçamos tudo de novo. A democracia é isto, não é chato, os fundos e o rei que os parta. Paciência. A democracia tem custos, não é? Estão fartos de me dizer. Este é um dos custos. Entregar agora a voz aos portugueses. Bom, vamos então para o debate do orçamento. Olha, foi uma vergonha, percebe? Uma vergonha como eu não via há muito tempo. Todo o bicho careta ontem tentou safar o rabito. Sacudir a água do capote. Eu não tenho nada a ver com isto. O governo é isto. O governo é aquilo. E não sei das quantas. Vocês não investiram no SNS. Mas espera aí. A Catarina e o Bloco e o João Oliveira e o Jerónimo e o PCP acordaram ontem. Não acordaram ontem, pois não. Vêm com aquela história. Ah, sim, você prometeu, mas depois não fez. E então? Há quanto tempo é que estão a saber isto? No primeiro ano do orçamento, primeiro foram as grandes cativações do centeno, lembra-se? Senão o orçamento tinha disparado com um déficit brutal. Bom, depois no ano seguinte, depois eram as medidas que prometiam, legislavam ou aprovavam e depois não executavam. Desculpa. Acordaram ontem? É claro que não acordaram ontem. Esta gentalha sabia disto há muito tempo. Só que lhes deu jeito. Estava a correr tudo bem, tinha o eleitorado sossegado. Agora que o eleitorado se levantou em armas, do PCP e do Bloco, estão todos à rasca. E, portanto, sabe qual é o receio? Eu vou-lhe dizer. Têm medo de chegar a 2023, vão às eleições e saem com os partidos, cada um deles em 2 táxis.
Ou seja, o PCP e o Bloco de Esquerda daqui a 2 anos ainda correm o risco de caberem 2 táxis. Percebe? Cada um deles. É isto que dita aquela vergonha que foi o debate ontem no Orçamento. Mas não foi só do Bloco de Esquerda e do PCP. Foi também do próprio PS e do Primeiro-Ministro. Aliás, o Primeiro-Ministro ontem não respondeu a nada. Bom, quer 2 exemplos? Eu vou-lhe dar 2 exemplos. A uma certa altura, no período de perguntas e respostas, alguém avança, acho que foi o CDS. Então, mas espera aí, o senhor diz que agora quem tem precários não pode recorrer à contratação pública, mas o Estado é o que tem mais precários. Sabe qual é? Isto tem toda a razão. Foi a Cília Meirelles, tem toda a razão. Sabe qual é que foi a resposta de António Costa? Nós contratámos a ter muitos recursos humanos de forma precária. Por causa da pandemia. Mentira! Mentira! Vá lá ver os relatórios do Tribunal de Contas e outras instituições. Antes da pandemia, o Estado estava cheio de precários. Está a ver isto? O Estado quer que as empresas privadas, o Governo quer que as empresas privadas não tenham precários e o Estado é o maior contratador de precários, percebe? Pronto. Segunda questão, ainda do CDS. Então, mas espera aí. Você anda para aí a dizer que a economia está a recuperar, mas Portugal recuperou menos. Olha, para a Irlanda já recuperou este ano, os outros vão recuperar até ao final do ano, nós só no próximo ano. Mas sabe porquê? Resposta de Costa. Porque nós somos um país de turismo. What the hell? E então? Quem é que contribuiu para que o turismo tenha um peso de 17% no PIB? Fui eu? Foi este governo. Estava lá. Já agora, é mentira que Portugal seja o país da Europa mais dependente do turismo. Há a Grécia. Remember? A própria Áustria tem um peso grande do turismo. Está a ver? Só mentiras. Este tipo não responde a uma coisa. Bom, mas não fica por aqui. O PSD perguntou ainda pelo descalabro no SNS, foi o deputado Manuel de Abreu. E a resposta do Primeiro-Ministro? Aliás, está aí nos hospitais, na história das agências dos hospitais, a resposta do Primeiro-Ministro. Ainda esta semana, ou na semana passada, abrimos concurso para a maternidade de Coimbra. O que é isto? Então, e a história dos hospitais e das urgências? Passa ao lado do Primeiro-Ministro? Está a ver a pouca vergonha que é este Primeiro-Ministro. Não responde a uma questão. Sacode a água de capota, chuta para o lado. Bom, mas não acabou por aqui. Quando o Bloco perguntou pela legislação laboral, o Primeiro-Ministro disse, bom, isto vai à discussão daqui a semanas, porque é que vocês amanhã vão votar contra? Está a ver isto? Eu até percebo porque é que o PCP vai votar contra esta brincadeira. Porque este senhor não tem um pingo de vergonha na cara. Prometeu tudo e mais alguma coisa e não cumpriu rigorosamente nada, percebe? E mais, enganou. Mas o que eu achei mais piada ontem na discussão do Orçamento de Estado foi que, a uma certa altura, aquilo já era quase de, bolas, aceita-me o namoro. Achei o Simões essa figura excelsa do Partido Socialista ontem. Avante, camaradas, juntai a nós a vossa voz. E ainda foi gozado. João Oliveira faz este cima do violino e pergunta pelas contas. Está a perceber? Eu até percebo isto do PCP. Agora, ir para uma discussão do Orçamento de Estado com estas tretas e com esta amnésia e com estes truques de prestidigitador de que saca uma cartola e sai de lá um coelho, isto tinha que ter um limite. Isto é António Costa no seu melhor. Ele fez isto durante 6 anos. Como os adversários, ou melhor, os aliados que andam a dormir com ele, não são estúpidos e perceberam isto, tiveram caladinhos enquanto lhes deu jeito. Agora estão à rasca. E é por isso que votam contra. Ora bem, é precisamente por isto que não compete ao Presidente da República andar a encontrar soluções para isto. Bom, moral da história, no meio daquilo tudo, a gente percebeu uma coisa. António Costa está agarradíssimo ao poder. Não se quer pirar. Está à rasca. E eu já lhe vou explicar porque é que está à rasca. Porque ele diz assim, a certa altura, não, eu não me vou embora. Isto aqui, eu estou aqui para ajudar o país. Ou seja, não abandona o barco. Eu acho que ele se enganou no termo. Não é não abandona o barco, é não abandona o tacho. Percebe? O tacho chama-se bazuca. E chama-se ainda o que resta de Portugal 2020. E é o que vem aí do Portugal 2030. O senhor Primeiro-Ministro sabe que tem um pote ali à sua frente
e esbraceja dramaticamente para lá chegar. Porque esse pote dá um jeitaço do caraças para distribuir coisas para os amigos do governo, percebe? Para a malta dos lobbies habituais. E com este bodo aos pobres, António Costa pensa que vai convencer o eleitorado a manter maiorias em 2023. Está enganado. Os governos morrem por dentro. Morreu Guterres, morreu Cavaco e vai morrer este. Percebe? 6 anos é muito tempo, sobretudo quando se governa mal. Porque a herança deste governo, você pode apostar nisto, vai ser um brutal crescimento da dívida pública que você vai pagar e o risco de mais tarde ou mais cedo de levarmos como uma chapadona monumental dos mercados se esta brincadeira der para o torto. Portanto, não abandono o barco, não abandono o tacho. É isto que o Sr. Primeiro-Ministro devia ter dito ontem. Bem, agora vamos à pior cena de ontem, percebe? Que a mim mais me preocupa como eleitor de direita. Foi a forma inacreditável como o Dr. Rui Rio foi apanhado de surpresa no final do debate. Porque ele sai para os espaços perdidos, os jornalistas começam a falar com ele e às tantas diz assim: então o Sr. Primeiro-Ministro recebeu os deputados do PST e ele... recebeu os deputados do PST? Sim, recebeu os deputados da Madeira, Dr. Paulo Rangel. Dr. Paulo Rangel? Quer dizer, então Rui Rio anda na política há não sei quantas décadas e é apanhado desta maneira. Aí o que é que foram lá fazer e tal? Rui Rio foi apanhado de surpresa. Pelos vistos não tem gente amiga que o segredo aos ouvidos assim, olha, atenção, o Marcelo mandou chamar aqueles tipos. Cuidado de ver lá os jornalistas apanham com esta história. Não teve ninguém que dissesse isto. Começa logo por aqui. O que já de si diz mal da malta que está ao lado dele. Segundo ponto. Ele nunca devia ter respondido aquilo. Os jornalistas dizem assim, o professor Marcelo recebeu os deputados do PC e parece que o Paulo Rangel também. E ele devia ter dito apenas isto. Já agora isto é um conselho para a malta que dá assessoria ao Rui Rio. E é de borla, ok? Não vou cobrar por isto. É assim, o que se diz a um candidato nestas alturas é o seguinte, olha, não comento aquilo que são as iniciativas do Presidente da República. Bastava ter dito isto. Não era para discutir o quê? Não sei. Não é isto. Bastava ter dito isto. Não, aquilo que o Sr. Presidente da República faz, façam-lhe a pergunta a ele. Eu não tenho que comentar isto. E matava o assunto ali. Passou aquela imagem de que foi apanhado de surpresa. Passou a imagem de que não sabia o que dizer. E passou a imagem de que, caramba, este tipo está-me aqui a comer as papas nas minhas costas, eu não faço ideia, eu não sabia. Isto foi a figura que o Rui Rio fez. Bom, está a ver porque é que este senhor, ele não tem jeito para a política. Porque isto é preciso ter nato. Os alemães têm uma expressão para isto. Fingerspitzengefühl. Está a ver? Não é, isto não se fabrica. Pode-se ajudar, mas isto tem que nascer com as pessoas. Rui Rio não nasceu com isto. Está a ver? Portanto, esta figura que ele fez ontem, eu suspeito que vai fazer nos próximos anos. Inclusive, agora na campanha eleitoral. Bom, e onde é que isto nos leva? O Sr. Presidente da República tem um problema grave nas mãos agora. Porque se o orçamento for chumbado hoje, eu nem vou para estas histórias que vêm hoje, acho que anda cá para milhar notícias, não sei quanto, se o orçamento pode baixar a especialidade sem ser votado. Isto é tudo uma miscelânea, uma pouca vergonha, uma salganhada. O país tem de ver o orçamento votado, ponto. Deve-se ser a Assembleia ou não, não sei, isso é com o Presidente da República. Agora, o orçamento tem que ir a votos, ponto final. Bom, mas o Marcelo tem um grande problema agora. Qual é o Marcelo? Qual é o problema? É que se o orçamento for chumbado hoje, as eleições cairiam em cima do Natal. Ele já disse que não vai fazer em cima do Natal. Então, mas vai fazer quando? Vai fazer no princípio de janeiro? O PST tem eleições no princípio de dezembro. Está a ver a conversa ontem com os deputados da Madeira mais o Paulo Rangel, onde é que quer dar? Se a ideia de Marcelo é eu não passar as eleições para agora, passar mais tarde, porque agora, repare, isto foi discutido no dia D de segunda-feira. Porque agora a questão é esta. Se o PST vai ter eleições a 4 de dezembro, não é? E o CDS antes disso, um mês chega para o PST se organizar para as eleições, não chega. E agora o que é que vai fazer Marcelo?
vai manter as eleições aí na segunda quinzena de janeiro? Ou vai passá-las para fevereiro? Este é o dilema que ele tem. E ele está à rasca. Porque eu apostei com os meus colegas do dia D que Marcelo não vai fazer o favor ao PSD de pôr as eleições em fevereiro. Porque vai ser acusado por toda a gente. Você está aí a favorecer o seu partido e não sei das quantas. Mas, ao mesmo tempo, Marcelo faz aquilo que fez ontem. Falar com os deputados do PSD Madeira. Bom, este é o problema do Presidente. E eu quero ver como é que ele vai descalçar a bota. Mas uma coisa é certa. A política portuguesa ontem fez um péssimo favor aos eleitores. Porque quem, hoje, no público cidadão comum, que tenha visto o que se passou ontem no Parlamento e tenha visto o comportamento do Presidente da República, deve ter dito assim: estão a ver porque é que eu não voto? Este é o aspecto mais preocupante. Bom, chegamos ao final da conversa de hoje. 8.800 pessoas em direto. Quero agradecer a sua paciência e quero pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço sempre: colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já sabe que às 18 horas estes assuntos vão ser incontornáveis no Think Tank. E já agora vou-lhe dizer, vou estar muito atento também aos debates hoje e às votações, que é para amanhã podermos voltar aqui a comentar às 8 da manhã. Muito obrigado e até às 18 horas.